Fala, jovem! Um conceito aqui tão importante não só para o Beautify, mas também para o desenvolvimento web como um todo, que são os breakpoints. Vem comigo. E, cara, aqui ainda falando das utility classes, certo? Aqui a gente tem, né, o display que eu comentei na aula passada, que são exatamente os breakpoints que a gente vai ter out of the box, ou seja, que vem nativo aí com o Beautify. Cara, pense que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 breakpoints, certo? Que são os mais utilizados. A gente tem um breakpoint para celular, certo? Que é menor que 600. A gente tem um breakpoint para tablet. A gente tem um breakpoint para o laptop, para desktop e para monitores aqui ultra wide, certo? E, cara, cada breakpoint desse tem um range, né? Aqui é menor que 600, aqui é entre 600 e 960, aqui é de 960 até 1264 e assim sucessivamente. E o mais importante que você tem que saber é o código dele aqui, ó. XS de Extra Small, SM de Small, MD de Medium, LG de Large e XL de Extra Large, certo? E o que a gente pode fazer com isso daí? A gente pode combinar nossas classes, que provavelmente todas as utility classes, a gente pode combinar esse código aqui, como por exemplo o D traço, o valor, certo? Que por exemplo flex, né? Aí o que é que a gente pode fazer? D traço, o breakpoint, né? O código do breakpoint, traço e o valor. E a gente começa a personalizar cada coisa aí no breakpoint que a gente deseja. Vamos lá testar, vamos lá fazer esse teste com o Flexbox. É o seguinte, a gente vai modificar aqui, eu vou remover esse tamanho aqui, certo? E vou colocar W100 para ele pegar 100% aí do espaço do Flexbox. Então, W100 e aqui remover também e W100, certo? Então, vamos supor, galera, que quando eu estiver no celular, eu não quero que ele fique dividido em colunas, eu quero que ele caia, né, e fique cada um em uma linha. Já quando eu vá para tablet ou laptop, aí sim eu quero que ele divida em colunas, porque aí eu já tenho um espaço interessante. Então, como é que eu faria isso? Olha, eu simplesmente colocaria aqui, ó, Flex Column, porque é o padrão, e lembre-se que esse esquema de responsividade, você sempre começa do menor para o maior. Ou seja, se a gente declarou aqui sem o breakpoint, sem o código do breakpoint, significa que ele vai pegar desde o menor até o maior. Se a gente definir o breakpoint aqui, por exemplo, MD, ele vai pegar do MD para o maior, tá certo? MD, LG, XL e sucessivamente. Show de bola? Então é sempre do menor para o maior. Cara, isso muita gente se confunde. Porque essa é a técnica de desenvolvimento chamada Mobile First, ou seja, você desenvolve primeiro para celular e a partir daí, com o crescimento da tela, você vai adaptando o seu conteúdo. Perfeito? Então aqui eu quero que no celular seja Flex Column, porque eu quero isso daqui em coluna, ou seja, esses caras aqui vão ficar, né, vai ficar horizontalmente 100%. E aí, a partir de agora, o que é que eu vou fazer? Flex, vou colocar aqui MD, Row, que agora eu quero que ele fique em linhas, só que somente a partir do MD, da tela média. Então, se eu começar a aumentar aqui, em algum dado momento, ele vai pegar, né, horizontalmente, e aí vai ficar via 3 colunas, certo? Olha que fantástico. Então, olha a flexibilidade que a gente tem aqui de fazer as coisas, certo? Muito bacana isso. Sem falar que você pode ter MD, LG e assim sucessivamente, como eu mostrei aqui no código do breakpoint, certo? Então, outro exemplo é que você pode utilizar praticamente todas as utility classes. Eu realmente nunca utilizei todas, mas eu acredito que todos você consegue fazer isso daqui. Por exemplo, um texto aqui, ó, o H1, o título da nossa página, vamos colocar aqui, ó, dashboard, certo? Dashboard. Vamos supor que você tem esse cara aqui, né, grandão, mas no celular você quer diminuir o tamanho do texto. O que é que a gente vai fazer? Ora, vou colocar aqui text H4, certo? H5. Beleza, H5 tá bom. Então, H5 eu determinei lá, vai ser para todos breakpoints, porque a gente não colocou nenhum código. Aí o que? A partir do MD, eu quero que ele fique H1. Vamos ver? Então, vou crescer aqui, MD, vai chegar no MD
e ele, puf, ficou H1. Olha o tamanho aqui que ficou, né? H1 ficou super grande. Eu vou colocar aqui H2, H3. H3 tá bom, só para a gente ver a diferença, certo? Então, a gente consegue manipular isso tranquilamente com quase todas as classes. Espero que você tenha entendido a filosofia da coisa, lembrando que, repetindo, você vai da tela menor para a tela maior. A partir de MD aqui, nesse caso é a partir de LG, certo? Nesse caso aqui é a partir de SM para cima. Show de bola? E mais uma coisa que eu quero mostrar aqui, cara, em relação ao display, é essa parte de visibilidade em que a gente pode mostrar e esconder elementos, né, de acordo com breakpoints, utilizando o D traço valor, que seria none, que seria block, que seria flex, que a gente já utilizou o flex, ou seja, o D vem de display, que vem lá do CSS, certo? E aí a gente pode colocar o código do breakpoints aqui, certo? Como, por exemplo, D, SM, e colocar aqui none, ou flex, e assim sucessivamente. Só que aqui, o que é que eu vou fazer? Por exemplo, nesse texto aqui, vamos pegar esse mesmo exemplo aqui. Eu vou colocar D none, ou seja, display none, ou seja, não mostre esse elemento de forma alguma. Ele não vai mostrar em nenhum breakpoint. Tá certo? Justo o suficiente até aí. Só que, quando chegar no breakpoint MD, eu quero que ele seja mostrado. Ou seja, eu estou mudando a propriedade desse elemento. Primeiro ele começou com none e agora mudei a propriedade para flex, certo? Ou seja, aqui no celular não vai mostrar nada. Quando eu crescer para o tamanho de tela médio, aí ele vai mostrar lá o título, certo? Então eu posso também brincar com a visibilidade. Só que a visibilidade, cara, tem algo a mais aqui justamente para você parar de ficar pensando sempre do menor para o maior. O que eu não gosto pessoalmente, eu prefiro que você sempre pense dessa forma. Mostre aqui, no tamanho médio não mostre. Se eu quiser, agora esconder no tamanho LG, provavelmente. Deixa eu ver, XL. None. Certo? Então seria isso aqui, ó. Tá sem nada. Aí MD apareceu. Deixa eu colocar aqui LG, porque é XL, não sei se eu vou conseguir chegar a esse tamanho. Aí no LG sumiu de novo, certo? Eu pessoalmente prefiro que você pense dessa forma, certo? De novo, aqui display none, ele começa, né, com a visibilidade escondida aqui. Aí no MD eu já mostro ele que está ali com flex. Uf. Aí no LG eu já escondo ele novamente. Só que aí é do LG para cima. Então, do LG para cima não vai mostrar. Eu prefiro que você pense dessa forma aqui, porque é a forma de desenvolver com mobile first. Porém, o Vuetify traz para a gente um helper para a gente fazer isso aqui de uma forma mais fácil. Só que se você não entender isso daqui, provavelmente você também não vai entender isso daqui. Por exemplo, ele tem três condições aqui, ó. Only, end down, end up. Ou seja, only apenas, ou seja, esconda aquilo ali apenas naquele breakpoint. End down significa esconda aquele elemento, né, nesse breakpoint e para baixo. E aqui é nesse breakpoint para cima. Só que nesse caso a gente vai utilizar, né, o prefixo hidden, ou seja, uma nova classe hidden. Aí a gente vai passar o código do breakpoint aqui, tá vendo? E depois a condição dele. Show de bola, vamos testar isso. Então vamos remover esse cara aqui. Aí eu digo assim, ó, hidden. Provavelmente ele vai estar, na verdade não, porque eu preciso do breakpoint. O hidden, ele precisa sempre do breakpoint. Então eu vou dizer aqui, ó, only MD. Hidden. Não, MD only. Certo? Ou seja, a classe, o breakpoint e a condição. Aí o que é que eu faço? Ele está mostrando em todos os lugares, menos no médio. Não funcionou. Deixa eu ver aqui. Não funcionou. Enfim, não funcionou. Eu esperava que ele escondesse o elemento apenas no tamanho MD, conforme mostra a documentação aqui. Não sei o que aconteceu. Vou tentar rever isso aqui. Depois eu posto aqui nos comentários. Mas vamos tentar, né, utilizar esse end down, end up. Então, assim,
eu quero esconder no tamanho médio and down, ou seja, de médio para baixo, esconda, certo? Vamos ver se ele vai funcionar. Agora ele funcionou. Escondeu, aí de médio para cima, na verdade LG para cima, ele vai funcionar. Olha lá. Certo? Então, eu particularmente, cara, não aconselho utilizar isso daqui. Aqui eu vou colocar a forma inversa, hidden MD up, ou seja, esconda de médio para cima. Aí aqui ele está no small, né? E aí de médio para cima ele vai esconder, certo? Eu pessoalmente não gosto dessa estratégia. Deixa eu tentar de novo aqui. Only screen only. Não sei porque ele não está puxando as classes aqui, mas enfim, o only aqui não funcionou. Se alguém conseguir fazer funcionar, por favor, comenta aí e manda essa dica aqui pra gente. Mas por enquanto, esses dois caras aqui funcionaram e é o que importa, certo? Cara, eu acho que para o Breakpoint Display, eu acho que você teve uma ideia aqui muito boa de funcionamento. Lembrando que a forma que eu quero que na verdade eu sugiro você pense é sempre do menor para o maior, ou seja, o breakpoint de SM para LG, de MD para LG e assim sucessivamente que você vai dar bom, beleza? Cara, eu fico por aqui e te vejo aí na próxima aula para a gente dar seguimento nesses conceitos maravilhosos.